Sabe, tem um livro na literatura brasileira que funciona quase como um teste de personalidade. Sim, um livro que provoca, né? Provoca muito. Você termina de ler e a primeira coisa que quer fazer é perguntar para outra pessoa. E aí, o que você achou? É Dom Casmurro, não tem jeito. Exato. De Machado de Assis, mais de um século depois, aquela pergunta: Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Ainda, nossa, causa discussões enormes. Com certeza. Em jantares, em salas de aula, em todo lugar. Hoje, a nossa ideia é fazer um mergulho fundo nesse quebra-cabeça e tentar entender por que esse mistério é muito mais do que só uma história de ciúmes. Exatamente. E para começar a montar esse quebra-cabeça, a primeira peça que eu acho a mais importante de todas é entender quem está contando a história pra gente. O narrador. Isso. O livro inteiro é um monólogo, sabe? É uma longa memória contada em primeira pessoa pelo Bento Santiago. Que a gente conhece como Dom Casmurro, né? Exato, ele já é um homem idoso, bem amargurado, que ganhou esse apelido dos vizinhos justamente por viver fechado, calado e metido consigo. E qual é a premissa dele? Por que ele decide escrever? Então, ele diz que quer atar as duas pontas da vida, ou seja, ele quer reconectar a velhice solitária dele com a adolescência que ele vê como um paraíso perdido. Só que tem um problema aí, né? Tem um problema gigantesco. Essa não é uma reconstituição fiel dos fatos. É, na verdade, uma autopsia de um amor. E quem está conduzindo a autopsia é o principal suspeito do crime. Nossa, essa imagem da autopsia é perfeita. E ele mesmo dá umas pistas de que não é confiável logo no comecinho. Sim, ele deixa escapar. Tem aquela parte incrível em que ele conta que mandou construir uma réplica da casa da infância dele. Ele copia tudo, jardim, os quartos, mas no fim ele mesmo admite o fracasso. É verdade. Ele fala: não consegui recompor o que foi, nem o que fui. E aí vem a frase que pra mim é a chave de tudo. Qual? Ele diz: falto eu mesmo e esta lacuna é tudo. Quer dizer, ele tá falando com todas as letras que a peça que falta na história é ele. É um aviso para o leitor. É um Machado de Assis ali por trás, dizendo, olha, a história que eu vou te contar tem um buraco no meio. E o buraco sou eu. Ele se declara falho desde o início. Desde o início. Ele não é um guia confiável, ele é um arquiteto. Um arquiteto de uma memória que serve a um propósito muito claro. Justificar por que ele é tão solitário e amargo hoje. Ele não tá buscando a verdade. Não. Ele está construindo um caso para provar que a culpa da infelicidade dele não é dele. Ele é o promotor, a única testemunha e o juiz da própria causa. Certo. Então, com essa lente de desconfiança bem ativada, vamos olhar para a história que esse narrador nos conta. Vamos lá. A vida dele já começa marcada por um destino que ele não escolheu, né? Totalmente. A mãe dele, a Dona Glória, faz uma promessa de que o primeiro filho homem dela seria padre. E pronto, o destino do Bentinho está selado. Ele cresce com essa sombra, uma vida toda planejada por outra pessoa. Isso já mostra uma certa passividade dele, não? Uma passividade que contrasta demais com a energia da Capitu. Eles são vizinhos, crescem juntos, quase como irmãos, e o amor deles nasce ali. Ele mesmo fala que andava cosido às saias dela. Exato. Enquanto ele parece aceitar o destino do seminário com uma tristeza, assim, meio resignada, é a Capitu que tem a iniciativa, que bola os planos, que busca uma saída. E tem o agregado, o José Dias, que é o primeiro a jogar um veneno ali, né? É o primeiro fofoqueiro da história. Ele vai lá e denuncia para a mãe do Bentinho que os dois vivem metidos nos cantos, em segredinhos. É a primeira semente da desconfiança. E essa atitude da Capito, essa proatividade, fica muito clara na luta contra o seminário. O Bentinho vai, sofre, mas parece que não consegue agir. Ele não consegue. É a Capitu que o incentiva, que mantém ele focado no plano. E a solução, no fim das contas, vem através do amigo que ele faz lá no seminário, o Escobar. Uma solução genial, aliás. Genial. E que tem muito a cara da inteligência prática da Capitu, mas que é creditada ao Escobar. A ideia é, a Dona Glória podia patrocinar um outro rapaz, um órfão, para virar padre no lugar do Bentinho. Assim, a promessa com Deus seria paga, mas com a vocação dos outros. Perfeito, é uma solução de advogado bem engenhosa. E funciona.
Bentinho se livra do seminário, se forma em direito e o caminho fica livre para o casamento com a Capitu. E por um tempo a gente até acha que vai ter um final feliz. Sim, parece um conto de fadas. Eles se casam, são felizes, o Escobar também se casa com a Sancha, que é a melhor amiga da Capitu. As duas famílias viram uma só. Uma harmonia que parece até perfeita demais para ser verdade, né? Exato. E aí nasce o filho deles, o Ezequiel. A vida parece completa, até que vem a tragédia. A tragédia que vira a chave na cabeça do Bentinho. O Escobar, o melhor amigo dele, morre afogado no mar. E é a partir daí que a narrativa mergulha de vez na paranoia, no ciúme. Sim. Aquele paraíso que ele descreveu começa a ser todo reconstruído na memória dele como se fosse um grande teatro, uma grande mentira. E isso nos leva direto para a figura central desse processo todo, a Capitu. Afinal, quem é essa mulher? Essa é a pergunta do 1 milhão, né? Pela visão do Bentinho, ela é uma obra-prima da dissimulação. Ele a descreve com aqueles famosos olhos de Essaca. Oblíquos e dissimulados. Isso. Ele diz que os olhos tinham uma força que arrastava para dentro como a vaga que se retira da praia. Eu fico pensando, isso é um adolescente apaixonado descrevendo a amada, ou é o promotor já velho plantando a semente de que ela sempre foi perigosa? Essa é a genialidade da ambiguidade do Machado. A mesma descrição serve para os dois lados. Se você acredita no Bentinho, os olhos dela já eram a prova da traição desde a infância. E se você desconfia dele? Se você desconfia, essa é só uma memória poética que foi envenenada, ressignificada pelo ciúme que veio depois. O que a gente sabe pelas ações dela, que ele mesmo conta, é que ela é inteligente, decidida. Muito mais moderna que as mulheres da época. Bem mais. Ela não é a mulher passiva, submissa. Ela pensa, ela age. E para um homem como o Bentinho, talvez essa autonomia toda já fosse por si só algo assustador. Então vamos para o tribunal do Bentinho. Depois que o Escobar morre, ele começa a investigação dele. Quais são as provas que ele junta para condenar a Capitu? A prova número 1, a mais forte para ele, é a semelhança física do filho, Ezequiel, com o amigo morto. Ah, sim. Ele descreve isso de um jeito quase científico, como se a criança fosse uma tela que aos poucos fosse revelando a imagem do próprio, o exato, o verdadeiro Escobar. Mas espera aí. Quem nunca ouviu que uma criança parece com um tio, com um amigo da família? A gente vive procurando semelhança nos outros. Pois é. A questão é, ele está vendo um fato ou ele está caçando uma evidência? A partir do momento que a dúvida entra na cabeça dele, o cérebro não começa a procurar padrões só para confirmar o que ele já suspeita. É o viés de confirmação em estado puro. A mente com ciúme não quer a verdade, quer a confirmação do seu pior medo. E a segunda prova é ainda mais, subjetiva. A do velório. A do velório de Escobar. Ele fica observando a Capitu olhando para o corpo do amigo. E aí ele descreve o olhar dela. Como? Ele diz, tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. Para ele, a palavra apaixonadamente fecha o caso. É a confissão. Nossa, essa cena é de uma crueldade psicológica imensa. É terrível. Porque, de novo, qual seria a reação normal de alguém que perdeu o melhor amigo, o marido da melhor amiga? Uma tristeza profunda, um olhar perdido, choro. Exatamente. O que ele faz é pegar uma reação humana e normal e injetar nela um veneno, uma interpretação maligna que só serve para a narrativa dele. Ele transforma o luto em prova de adultério. E é aí que o livro vira um estudo brilhante sobre a natureza do ciúme. O ciúme não é só um sentimento, é uma lente que distorce toda a realidade. Ele reescreve o passado. Ele reescreve o passado para dar sentido à angústia que ele sente no presente. Todas as memórias felizes, os jantares, a amizade, tudo é revisitado e reinterpretado como se fosse parte de uma farsa. É como olhar um álbum de fotos antigo depois de um término ruim, sabe? De repente, aquele sorriso na foto não é mais felicidade, é deboche. Perfeito. A gente projeta no passado a dor do presente. O Bentinho faz isso com a vida inteira dele. Isso leva a gente para os grandes temas do livro, que vão muito além da fofoca da traição. Com certeza. O livro é sobre a subjetividade da memória,
sobre como a nossa mente não é uma câmera que grava fatos, mas um contador de histórias que as molda para proteger nosso ego. E sobre a aparência contra a verdade, né? Sim. Será que a gente um dia conhece alguém de verdade? Ou a gente só conhece a versão que a pessoa nos mostra? Ou pior, a versão que a gente mesmo cria dela na nossa cabeça? Capitu é quem Bentinho diz que ela é? Ou é só uma tela em branco onde ele projetou os medos e as inseguranças dele? Exato. E por trás disso tudo, Machado de Assis está fazendo uma crítica social muito, muito potente. Da sociedade da época? Sem dúvida. Ele está expondo as entranhas da sociedade patriarcal do século XIX. Uma sociedade onde a palavra de um homem, rico, advogado como Bentinho, tinha o poder de sentenciar uma mulher. Sem direito à defesa. Nenhum. Bentinho age como se estivesse num tribunal, mas é um tribunal de exceção. Ele acusa, ele apresenta as provas que ele mesmo criou e ele dá o veredito. A Capitu nunca tem voz, a versão dela nunca é contada. Ela é silenciada e condenada pela narrativa dele. E a condenação é a destruição total. Total. Ele a manda para a Europa com o filho, basicamente um exílio. Ela morre longe e ele termina como começou, sozinho, amargo, casmurro. No fim, ao tentar provar a traição dela, ele só consegue provar o próprio fracasso. Como marido, como pai, como pessoa. E é por isso que Dom Casmurro é um livro que parece que foi escrito ontem. Totalmente atual. Vivemos na era das narrativas, da pós-verdade, onde cada um constrói sua própria versão da realidade. O livro é um manual de sobrevivência para esse mundo. Como assim? Ele nos ensina a habilidade mais importante de todas: desconfiar do narrador. Perguntar sempre: quem está contando essa história? Quais são os interesses dessa pessoa? O que ela pode estar deixando de fora? Os fatos nunca são neutros. Quase nunca. São quase sempre moldados pela intenção de quem narra. Isso deixa a gente com a provocação final, eu acho. Depois dessa conversa toda. Sim. Talvez o verdadeiro mistério de Dom Casmurro não seja Capitu traiu ou não traiu. A pergunta que o Machado realmente deixa pra gente talvez seja outra. E qual seria? Por que o Bentinho precisou tanto acreditar na traição? Boa. Se ele é um narrador tão manipulador sobre a pessoa que ele diz que foi o amor da vida dele, o que mais na história que ele nos conta não é só uma ficção? Uma ficção conveniente criada só para justificar uma vida de amargura? No final, a grande questão do livro talvez não seja sobre a culpa dela, Mas sobre a necessidade dele?